Irmãos, o Ale já pontuou, mas isso precisa ficar bem frisado. Tudo que você está ouvindo aqui, que a gente está ouvindo juntos, é para que a nossa comunhão com Deus seja mais íntima. E as maneiras que estão sendo expostas aqui, tudo que está sendo exposto são maneiras de nos aproximar do Senhor. Aí depois tem a outra parte que é entre os irmãos, mas tudo tem a ver com o Senhor. Então tudo que está sendo dado aqui absorva, porque vai te ajudar a se aproximar do Senhor. Amém? E olha, a oração que a gente vai entrar aqui hoje é a oração de concordância. E essa oração ela é muito importante porque ela é uma arma para a igreja. A palavra de Deus é uma arma e a oração também. E aqui ela é uma arma coletiva. Ela é uma arma coletiva. Eu não consigo acessar ou viver nesse tipo de oração ou essa forma de oração se o meu entendimento não for igual ao do meu irmão. Por isso esse estudo, por isso esse ensino. Como eu e o Ale vamos fazer um tipo de oração de concordância se o nosso entendimento é diferente? Jesus ele falou que se quem com ele não ajunta, espalha. E quando ele fala sobre o inimigo também ali, que se entre eles estivessem guerreando, a casa do inimigo não prevaleceria. E isso significa para qualquer casa. Se há dentro de uma casa, dentro de um lar, pessoas que divergem de pensamento, essa casa não vai prevalecer, não vai prosperar, não vai crescer, vai encontrar muitas dificuldades. E a principal dificuldade é exatamente no entendimento e na concordância. Então olha o que nós trouxemos aqui. A oração de concordância, olha, é uma oração coletiva no mesmo entendimento e propósito. O que a igreja coletivamente precisa ter? O mesmo entendimento e entender que estamos buscando o mesmo propósito. Em Mateus 18, 19 e 20, Jesus fala: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, concordando, aí estou eu no meio deles. Olha a promessa que Jesus dá. Se 2 de vós estiverem reunidos, concordando, qualquer coisa que pedirem será feito. Olha como isso é precioso. Percebam que se eu e o irmão Alessandro começarmos a orar aqui, a gente entende que a igreja precisa de dons espirituais. Eu começo a orar pedindo dons espirituais, crendo que Deus já derramou, reivindicando isso para o nosso ministério, mas aí o Alessandro começa a orar pedindo dinheiro, pedindo coisas para a vida dele, já quebrou a concordância, não tem o mesmo entendimento e não tem o mesmo propósito. E Jesus está deixando muito claro, quando 2 se reunirem na terra, concordando a respeito de algo, isso aqui fala daquilo que Jesus já nos deu, da autoridade que Ele deu para a igreja, só que a igreja não está usufruindo de muitas coisas, porque não está concordando, é muito entendimento desnivelado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, se o pastor subir aqui e pregar, que um texto sobre Pedro, João, Tiago, sobre a transfiguração de Jesus, mas eu chegar em casa e ouvir outro pregador que vai me trazer um entendimento diferente, como que eu vou conseguir concordar com aquilo que está sendo dado nesse ministério? É impossível. Eu já quebrei o entendimento que o Senhor me chamou para ter. Deus nos plantou nessa igreja local. Deus te plantou aqui, se Ele te plantou nesse lugar, é para que eu e você entendamos o propósito de Deus da mesma maneira, do mesmo jeito, e quando nós orarmos, a nossa oração será exatamente pelo mesmo propósito. Além disso, essa categoria de oração é uma grande arma da igreja no mundo espiritual. Jesus também disse em Mateus 18, 18, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra vai ser desligado no céu. Percebam que a autoridade foi dada para a igreja. Nós, como corpo de Cristo, aqui nesse lugar, nessa terra, temos a autoridade de atar ou de soltar, de prender e de liberar. Olha como isso é precioso, irmãos. Eu e você, se nós nos unirmos no mesmo entendimento, com o mesmo propósito, nós atamos situações, liberamos situações, declaramos liberdade, e isso vai acontecer porque é uma promessa.
Se eu e você nos unirmos em concordância, por isso que é feito aqui a oração, aquela oração em círculo, que fazemos aqui de mãos dadas, é para ser uma oração em concordância, irmãos. Onde quando eu estou orando sobre uma direção, as pessoas que vão orar depois de mim, têm que orar na mesma direção. Porque se não vai orar, um vai orar A, outro vai orar B, outro vai orar C, e não vai ter oração eficaz nenhuma. Mas a eficácia, a oração ela vai ser eficaz quando nós concordamos, compactuamos. Eu não entro para o campo da minha razão, para o campo do que eu acho, para o campo do que eu entendo. Eu deixo isso tudo de lado. E eu entendo que o Senhor está me dando uma direção nesse momento. E o Senhor está me chamando para andar nesse caminho. Então é nesse caminho que eu vou ir. É nesse caminho que eu vou orar, é nessa oração que eu vou compactuar, é com esse entendimento que eu vou me apegar, é nesse lugar que eu vou me firmar. Foi citado aqui já o estar em Cristo. Irmãos, é impossível nós estarmos em Cristo com entendimento diferente. Não tem como. Nós vamos entrar depois na oração do Espírito, que é uma oração guiada pelo Espírito, mas essa oração de concordância, ela tem um diferencial porque ela é exclusivamente com entendimento. Não significa que na hora que eu estiver orando, eu não vou deixar o Espírito Santo me guiar na oração, mas eu oro com entendimento parecido, junto com o meu irmão, compactuando com o que o meu irmão está orando. Então essa é a oração de entendimento e ela é uma chave para a igreja, uma chave coletiva. E isso é muito importante, irmãos, nós entendemos como membros que estamos aqui reunidos. Isso é muito importante para quando a gente voltar para o nosso lar, a gente entender o que tem sido dado aqui todo esse tempo. Eu orar sobre o que tem sido dado. Irmãos, ontem foi citado aqui na ministração pelo irmão Hamilton que aconteceu um problema para ele e ele se viu numa situação que não tinha como ele agir diferente diante de tudo que ele já tinha recebido nesse lugar. Ele passou uma situação, uma provação, um embate ali, um combate que não tinha como ele ter agido de uma maneira diferente daquilo que ele agiu, porque por causa das coisas que ele tem ouvido aqui. E a mesma coisa nós, não tem como nós orarmos, irmãos, e termos uma oração efetiva, uma oração que realmente vai acontecer o que eu estou falando, se eu orar fora do entendimento que o Senhor está me chamando para viver. Se você orar fora do entendimento do que o Senhor está te chamando para orar, pensem comigo, irmãos, e não levem a mal o que eu vou falar. Eu ia falar num seminário ou dois atrás, mas eu estou sentindo no coração de falar. Teve uma vez que foi ministrado aqui nessa igreja sobre o batismo no Espírito Santo. Assim que eu cheguei no ministério, logo no meu início do ministério foi ministrado, e irmãos, eu recebi com tanta alegria, foi tão tremendo, meu coração queimou. Eu fui para casa me alegrando no Senhor, regozijando. Cheguei em casa, liguei a televisão, estava com tempo, o que eu vou fazer? Vou ouvir uma pregação. Ouvi uma pregação de um outro pregador que tem um outro entendimento, uma outra linha, não cabe a mim julgá-lo, isso é o Senhor, mas irmãos, naquele momento ele trouxe uma pregação totalmente diferente do que eu tinha ouvido aqui. Naquele momento gerou uma dúvida no meu coração, e naquele momento eu fui roubado, eu perdi a palavra, irmãos. É óbvio que depois o Espírito Santo estava me ensinando, me quebrantando no Senhor, eu tomei posse novamente. Porque eu entendi que eu estava sendo roubado. É por isso que quando é dito para você não ouvir qualquer coisa aí fora, não é que está querendo, as pessoas ou o pastor ou nós estamos querendo controlar a sua vida. É porque o Senhor está dando algo precioso para a igreja dele. E que se nós não entendermos que esse é o entendimento para esse lugar e para nós, seremos roubados assim como eu fui naquele dia. E é exatamente isso sobre a oração de concordância. Eu só vou conseguir ter uma oração de concordância quando eu extrair o entendimento que o Senhor está querendo passar para esse lugar. Porque se eu querer misturar com os outros entendimentos lá fora, na hora que eu for orar junto com o meu irmão, eu vou orar o que eu estou recebendo lá fora, e não o que o Senhor está me direcionando aqui dentro. Irmãos, nenhuma oração é efetiva sem a palavra de Deus. Nós já ouvimos isso. Tudo começa com a palavra, e a palavra tem sido dada para nós de uma maneira mastigada, o entendimento da maneira que o Senhor quer que esse ministério caminhe, da maneira que o Senhor quer que esse ministério ande, tem sido dada essa palavra. Então eu como, me alimento, e quando eu for orar com os meus irmãos em concordância, eu vou orar sobre esse mesmo entendimento. Interessante que quando vamos pegar o nosso exemplo daqui,
Como o irmão Adilson mencionou, nós temos a prática de orar em concordância nesse ministério. E uma das coisas muito importantes, quase todas as vezes, ou todas as vezes que vai ocorrer uma oração de concordância, qual é a primeira coisa que é feita? Ministrada a palavra. Porque é a partir da palavra que é a direção para a oração da concordância. Então a palavra está apontando qual é o momento, qual é a situação que nós vamos orar agora, dentro daquela palavra. Então começa a oração e todos nós estamos entendendo o quê? Que precisamos estar concordando com aquela oração. Então, como o irmão Adilson mencionou, né, a oração está levando para um lado, a pessoa está orando por algo, e a pouco eu já estou orando, repreendendo, mas a pessoa não estava nem repreendendo, mas eu já estou repreendendo. Olha como há uma desconexão. Quando agora há um momento de repreender, então vamos repreender como igreja. Agora é um momento em que a palavra está nos conduzindo para rasgar o nosso coração, vamos rasgar o nosso coração. Então a concordância ela é muito importante e é um dos pontos que o inimigo ele mais trabalha, para não haver concordância, para haver divisão. E nós sabemos que um reino dividido não subsiste, não vence. Então, olha as estratégias do inimigo, trazer divisão, trazer separação, tirar alguém do meio, isolar. Então, se eu estou vendo que o inimigo está investindo nisso, é porque eu estou percebendo, ou devemos perceber, que há poder nisso, por isso que o inimigo está tentando. Então, nós temos que ser vigiantes de entender que é necessário ter concordância, é necessário estar junto, é necessário orar na mesma direção, na direção da palavra. Se a palavra está sendo ministrada, ali é a direção. Se eu simplesmente escuto ela e tomo outro lugar, eu estou dizendo que o meu pensamento, a minha ação é mais importante do que a palavra que acabou de ser revelada, acabou de ser exposta. E nós sabemos que o Senhor ele se manifesta através da sua palavra. O nosso Deus não é um Deus que fala, um Deus que se move, aí Ele está falando para eu fazer algo. Daí eu acho, não, eu não devo fazer isso que Ele acabou de falar para mim, eu vou fazer outra coisa. Eu vou orar aqui nesse sentido porque eu acho que é melhor. Não, irmãos. Então precisamos o quê? Estar atento ao que o Senhor está falando, estar atento à direção que Ele está dando, para que aí sim, dentro desse assunto, dentro dessa direção, haver concordância, haver união no mesmo entendimento. Amém? Só um minutinho, irmão, aqui, ó. Rapidamente, irmãos, voltando aqui para os dois textos que a gente trouxe aqui do livro de Mateus, sobre a arma que é nós orarmos em concordância, como o irmão acabou de dizer aqui, da estratégia do diabo, de um reino dividido não subsiste, o inimigo sabe, irmãos, o poder dessa palavra. O diabo sabe o poder que tem isso aqui que nós estamos lendo. O diabo sabe do poder que tem a hora que eu e você entendermos que nós somos um só em Cristo e nós nos unirmos com esse mesmo entendimento. O diabo sabe o estrago que faremos no mundo espiritual e no reino das trevas a hora que isso se tornar uma verdade absoluta no nosso coração. Se ele sabe que é um ser caído, nós que somos restaurados no Senhor temos que saber muito mais, irmãos. Percebe como o diabo ele trabalha na discordância? Se nós olharmos para o sistema religioso, existe tanto ministério no Brasil hoje por quê? Porque uma pessoa foi lá, iniciou um ministério, Deus deu a direção ou não, isso não cabe a nós olhar para isso, mas aí dentro desse ministério se levantaram pessoas que não concordavam. E aí uma foi abrir o ministério C, outra abriu o ministério D, e onde é que está a concordância de fé? A concordância de oração, a concordância de vida com Deus? É a mesma coisa que o pastor está pregando uma coisa, eu não estou concordando com ele, eu não concordo, eu vou sair e vou abrir o meu próprio ministério. E onde está Deus nisso? É o trabalho do diabo, é exatamente isso que ele faz. Ele trabalha na discordância. É por isso que nós temos que resistir ao diabo. Temos que resistir às estratégias dele. E aqui, irmãos, é onde nós vamos ganhar muito campo no mundo espiritual. Porque nós temos a chave para atar. Nós temos a chave para liberar a pessoa que está presa. Nós temos, é a igreja que tem. É eu e você unidos que temos. Nós temos a promessa de tudo que ligarmos na terra é ligado no céu. Nós temos anjos trabalhando a favor da sua igreja, que estão esperando o comando. Mas só que quando não há concordância, não há comando. Porque imagina a confusão que nós vamos dar para os anjos. Se eu orar uma coisa, o irmão Hamilton ora outra, o pastor ora outra, o Alê ora outra. A igreja vai andar para que lado? Para nenhum lado. Então aqui, irmãos, isso precisa ser muito claro, isso precisa ser muito entendido, que é aqui onde nós estaremos nos colocando no Senhor como, nós estaremos nos colocando no Senhor como corpo,
como igreja, nós estaremos nos colocando no lugar que o Senhor nos chamou para estar, para ocupar, e não apenas nos colocando lá, mas operando, irmãos. Nós estaremos operando, dando passos. Isso aqui, se nós sairmos daqui com isso aqui muito entendido e crermos, também não basta só eu entender, eu preciso crer. Se nós crermos nisso, que eu e você concordando, quem sobe aqui da palavra não é uma pessoa comum, é o Senhor que está liberando uma palavra. Então eu pego essa palavra, eu recebo essa palavra, eu creio nessa palavra, meu irmão também recebeu e creu, agora nós vamos orar igual. Irmãos, nós estaremos fazendo o corpo do Senhor ficar robusto espiritualmente. É isso que nós precisamos, concordar com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Olha que o versículo ele vai falar, né? Ó, reunidos em meu nome. Então não basta eu olhar o versículo aqui em Mateus e pensar, eu estou aqui em 2, em 3, então há uma concordância. A concordância aqui, ela não está ligada à quantidade de pessoas. A concordância aqui, ela está firmada se estão reunidos em nome de Jesus. Então, para ter concordância em nome de Jesus, todos precisam ter o mesmo entendimento de quem Jesus é, onde Jesus está, o poder que Ele nos deu, o nome que Ele nos deu. Então perceba que tem que ter uma concordância de entendimento. Senão estamos reunidos apenas em números de pessoas, número matemático. Tem 10 pessoas. Eu olho as 10 pessoas e penso, olha, tem concordância. Mas espera aí, as 10, ou as 20, ou as 3, precisam estar reunidas em nome de Jesus. No mesmo entendimento. É isso que o texto está dizendo. Aí sim eu estou no meio deles. Então, o Senhor não está no meio só porque tem muitas pessoas. Ele está no meio quando há o mesmo entendimento e estão reunidos em nome de Jesus, em seu nome. E nós podemos ver aqui no versículo também 18, que quando há esse entendimento, esse posicionamento de estar reunidos em nome dele, o comando vem da sua igreja, da terra, que está reunida em nome dele. Então olha como a união, a concordância tem um poder de fazer algo, de ligar, de desligar. Mas para ligar e para desligar, precisa ter concordância, precisa estar em nome de Jesus, mesmo entendimento. Amém? Eu agora, né? Vemos a igreja primitiva colocando isso em prática. Em Atos 1,14 nos diz, todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas, todos perseveravam juntos, unânimes. Também em Atos 4,24, ouviram os relatos de perseguições, e ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Todos queriam forças para prosseguir. Aqui nós vemos o contexto no qual Pedro e João tinham sido presos, convocados ali ao Sinédrio, porque tinham feito o primeiro milagre em nome de Jesus. Então sofreram retaliações, foram ameaçados que não falassem mais em nome de Jesus. E quando a igreja, então, ela sabe disso, olha o entendimento que a igreja faz. Não vem um desespero, eles não pensam em cada um ir para um canto, ou eles pensam, então não vale mais a pena. Não, o que eles fazem? Eles juntos, unânimes, entendendo o que o Senhor estava direcionando, se uniram. União, a perseguição veio, união. Mesmo entendimento, vamos se unir. Juntos somos mais fortes. Começaram a orar para que o Senhor desse ousadia para continuar falando, para que o Senhor continuasse com a sua mão estendida, operando. Então olha o entendimento, por isso que nós batemos bastante na tecla da igreja em Atos. Porque ali foi o nascimento, ali princípios foram estabelecidos. Ali tem muito ensino, ali tem algo para a gente olhar e tomar como exemplo, porque é a mesma igreja. Nós podemos achar, não, é uma igreja totalmente diferente. Foi numa época diferente, mas é o mesmo princípio, é o mesmo Senhor, é a igreja de Cristo, que estabeleceram princípios, tiveram entendimento, estavam em concordância em situações muito mais difíceis do que a nossa, onde havia perseguição mesmo, perseguição à espada, à morte, sendo machucados, sendo assassinados, mas estavam com o mesmo entendimento, unidos, na mesma concordância, entendendo o propósito, entendendo a direção do Senhor. Então um não orava pedindo algo, o outro não pedia orando outra coisa. Se uniram
no mesmo entendimento. Precisamos agora orar em concordância. Glorificar o Senhor, exaltaram o Senhor e pediram para que o Senhor desse cada vez mais ousadia para continuar falando, para continuar anunciando em nome de Jesus. Então isso é algo muito importante que nós temos que tomar como exemplo e estabelecer como igreja local. Jesus ensinou sobre a concordar na oração e a igreja inicial literalmente colocou isso em prática. E esse é o ponto. Tudo aquilo que está sendo falado, meus irmãos, é para ser colocado em prática. É quando nós olhamos um estudante numa faculdade, estudando lá 5 anos, ouvindo todos os dias o professor dele ensinar. Para que ele está lá estudando e ouvindo? Para se formar e colocar em prática. Se não coloca em prática, ele nunca vai ser o profissional que ele estudou para ser. Assim, tomando um exemplo natural para nós, estamos ouvindo muitas coisas, mas precisamos colocar em prática. Senão ficará apenas no campo da mente e muito fácil o inimigo roubará. Agora, quando colocamos em prática, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos, situações complicadas, no qual a igreja aqui estava, mas ela estava colocando em prática, ela estava estabelecendo a direção que o Senhor tinha dado a eles. Isso fez total diferença na jornada da igreja de Atos. Nós vemos que foi uma igreja vencedora, uma igreja que prevaleceu. Amém? E interessante, irmãos, que o Espírito Santo, né, nos direcionou esses 2 versículos ali do livro de Atos, porque exemplifica perfeitamente o que a gente acabou de dizer. Perfeitamente tudo o que estamos dizendo. Que eles oraram unanimemente, mesmo entendimento, mesmo propósito. Na hora Deus respondeu eles. Se você vê a conclusão do versículo, a palavra do Senhor vai falar que tremeu o lugar, houve um tremor, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que eles oraram? Tire o inimigo das nossas vidas. Não, nos dê mais ousadia, Senhor, para ter mais intrepidez, mais poder, para falar com mais força e mais além do que temos ido. Temos falado até um lugar, agora nós queremos ir avante, queremos ir mais profundo, queremos falar mais. Foi essa a oração deles, irmãos. Oraram segundo o propósito de Deus e com um entendimento igual, mesmo entendimento. O que aconteceu? Resposta imediata. Por isso que falamos, nosso ministério, a igreja do Senhor, precisa entender a importância da oração em concordância. É uma oração que terá respostas imediatas, irmãos. Quando orarmos com o mesmo entendimento. E o entendimento igual, irmãos, não é eu falar só para agradar as pessoas. É eu realmente entender no meu coração. Eu entendo dessa maneira. Eu vejo dessa maneira. Eu fui ensinado dessa maneira. Eu tenho recebido dessa maneira. Eu oro dessa maneira. E eu recebo a resposta da minha oração. Porque eu caminho dessa maneira. Porque essa é a maneira que o Senhor me chamou para caminhar. Amém, irmãos? Amém. Vamos prosseguir que o tempo está avançando. E aí agora avançando para mais um tipo de oração, a oração de confissão. A gente vai entrar aqui agora, olha. Essa categoria de oração é muito valiosa para todo cristão, pois mesmo o Senhor sendo onisciente, Ele deseja que reconheçamos nossos erros, falhas e recorramos a Ele com humildade e confiança para desfrutarmos do seu perdão. A palavra nos ensina em 1 João 1,9, assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui vai ter que ser um divisor de água hoje nas nossas vidas. Existem 2 tipos de oração de confissão. A oração de confissão do crente e a oração de confissão daquele que ainda não tem o Senhor na sua vida. E muitas vezes é confundido e aí entra a oração da lamúria. Porque quando eu não estou no Senhor, a palavra fala lá no livro de Hebreus, capítulo 5 ou 6, sobre um dos fundamentos da fé, é o arrependimento das obras mortas. Então até eu chegar ao Senhor, eu preciso confessar toda aquela natureza pecaminosa que eu vivia, porque eu vivia na natureza pecaminosa, o pecado me dominava, mas aí eu cheguei e me deparei com Cristo. E eu entendi o quê? Ele me resgatou daquela natureza. Ele me libertou do pecado. Não apenas de uma falha. Ele me libertou de uma natureza de pecado. A partir desse momento, aquele Adilson está morto. Nasceu um novo Adilson que é gerado em Cristo, onde Cristo, através do seu Espírito, habita nele. E não é mais a natureza pecaminosa que comanda a minha vida. A partir desse momento, minha oração de confissão é diferente. No início eu chego e confesso quem eu era, como eu falhava. A partir desse momento, quando eu vou fazer uma oração de confissão, agora eu tenho o Senhor na minha vida, eu falhei, eu errei em algo,
eu chego para o Senhor, eu confesso essa falha, eu confesso esse erro, mas eu não me mantenho no erro e na falha, porque eles não me dominam mais diante do que Cristo fez. Agora, se eu estou em Cristo e uma nova criatura eu sou, eu chego diante do Senhor, poxa, Senhor, eu falhei aqui, mas eu entendo, Senhor, que o Senhor já fez uma obra que me perdoa. Eu recebo esse perdão, eu recebo a sua graça, que é a capacitação para mim não pecar mais. Percebe como é diferente, irmãos? Eu estou meio que confessando a minha fé no que Cristo fez. Eu confesso sim que eu falhei, eu errei, mas eu não fico no erro. E isso precisa ser entendido porque muitos cristãos se tornam cristãos, mas continuam vivendo uma vida como se fossem presos ao pecado. Mas se o sangue de Cristo está na sua vida, o pecado não te domina mais. O pecado não tem mais poder sobre você. Você não é mais vencido pelo pecado. E cada vez que você chega diante do Senhor para confessar que você é um pecador, você está tirando, removendo a obra de Cristo da sua vida. Por isso que isso precisa ser claro. É uma oração importantíssima de confissão, mas eu não sou mais um pecador. Eu não oro como um pecador. Eu oro como um filho. Senhor, eu falhei, eu errei, eu tomei uma decisão errada, com a sua graça eu não vou mais fazer isso, com a sua ajuda, Espírito Santo, eu não vou mais andar assim, e eu me levanto e eu continuo sendo filho. Eu não deixo de ser filho porque eu cometi uma falha. Eu não saio da fé que o Senhor me chamou para viver porque eu errei em algo, irmãos. Todo mundo, irmãos, está sujeito a errar em algo, a falhar. Todos nós estamos, mas como eu reajo mostra a fé que eu tenho. Eu vou falar novamente, todos nós estamos sujeitos a errar em algo, ou a falhar em algo. Agora, como eu reajo a partir desse momento, vai mostrar que tipo de fé que eu estou vivendo. Ou eu sou filho ou eu sou pecador, os dois é impossível você ser. Não tem como. Ou você matou o velho homem, ou você ainda vive, o velho homem vive em você. E se o velho homem vive em você, infelizmente você é um pecador. Agora, se Cristo entrou na sua vida, o pecado não te domina mais. E você falhou, você confessa esse erro, confessa essa falha, levanta e continua a sua vida de filho. E isso é um entendimento que a gente precisa ter e estabelecer, porque é muito comum, quando ouvimos a palavra pecador, automaticamente, muitas das vezes, associamos a cometer pecados, a falhas. Mas quando estamos falando sobre pecador, estamos falando sobre natureza. Natureza de pecador, natureza daquele que não conheceu a Cristo, natureza daquele que não foi redimido ainda, que não tem a sua fé em Cristo Jesus. Então ele está na natureza de pecador. Agora, quando ele reconheceu a obra de Cristo, ele creu, ele estabeleceu, ele tomou posse, ele passa agora para ser filho, uma nova natureza. E o que nós estamos querendo dizer aqui é que sim, na nova natureza, como filho, pode acontecer de ter erros, falhas, mas não é porque você errou que você agora voltou a ser aquele pecador miserável antes da redenção. Se você tem esse pensamento, você está sendo roubado, porque você vai ficar sempre nesse ida e volta. Eu pequei, eu falhei, eu volto a ser quem eu era antes de conhecer Cristo. Então sempre está dependendo de você. É como se você tivesse que novamente levar o seu sacrifício até o sacerdote. E aí você não está na graça, você está na lei. Você está replicando aquilo que vimos na antiga aliança, como se você tivesse que levar o seu sacrifício. Mas agora você não tem que levar a sua oferta, você precisa crer na oferta de Deus, naquilo que Cristo ele fez. E claro que nós não estamos aqui abrindo uma legalidade para dizer, olha, agora eu sou filho de Deus, então eu posso pecar, eu posso errar, eu posso falhar, porque eu sempre sou filho de Deus. Se você tem esse pensamento, você nem é filho de Deus. Porque daí você está brincando com Deus e ainda você está na velha natureza. Agora, se eu entendo a obra da redenção, entendo aquilo que Cristo me proporcionou, entendo que Ele me tirou do reino das trevas, me levou para o seu reino, entendi agora que há uma nova lei sobre mim, uma lei de Cristo de vida em Cristo Jesus, não mais a lei do pecado e da morte. Eu passei para o outro lado. Você não é mais um pecador, você é um filho de Deus. Isso tem sido muito ministrado nesse lugar, que nessa terra só existe duas naturezas, dois tipos de povos. Aqueles que estão na velha natureza, pecadores, e aqueles que são filhos de Deus redimidos. E é interessante que é um pensamento
que percorre ainda o sistema religioso às pessoas. Poucas pessoas têm esse entendimento. Você vai conversar com um cristão que professa a sua vida, a sua fé em Cristo Jesus, mas ele se vê como um pecador, porque ele erra. Mas ele tem que entender que isso não quer dizer que ele errou, que ele é um pecador. Ele é filho de Deus. Nós vemos o exemplo na parábola do filho pródigo. O filho errou, o filho fez coisas que não devia ter feito, mas quando ele voltou, como é que o pai tratou ele? Não, agora tu és um servo, agora tu és um escravo. E nesse caso, escravo remete à velha natureza pecadora. Não, chamou ele de filho, abraçou ele como filho. Saiu correndo para abraçar esse filho que estava voltando. Trouxe anel para o seu dedo, sandália para os seus pés, vestes novas. Fez uma festa para se alegrar. Aquele lá era filho. Então, como eu falei, claro que isso não abre aqui, eu sou cristão, agora então eu vou viver um mundão e nunca vou deixar de ser filho. Não, se você tem esse pensamento, é porque você nunca foi filho. Você nunca conheceu o Senhor de verdade. Então, precisa ficar claro aquilo que está sendo falado e direcionado. E quando nós olhamos aqui o versículo, olha que maravilhoso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E quando lemos a palavra justo, se fosse pelos meus méritos, o meu Deus, Ele seria justo em mandar uma sentença naquilo que eu fiz. Eu fui desobediente, então Ele é justo, Ele vai me punir. Mas por que Deus aqui Ele não pune? Porque Ele já puniu Cristo. Cristo já foi punido. Agora eu sou justificado em Cristo Jesus. Por isso que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é justo, por quê? Porque Ele já fez justiça no seu Filho. A justiça já foi feita no seu Filho. O seu Filho já foi condenado. O seu Filho já foi punido. Por isso que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o sangue que nos purifica já foi derramado. Então agora esse entendimento, porque quando eu chego nessa oração, quando eu tenho essa ação, essa atitude, é porque eu já estou entendendo que Ele é fiel, que Ele é justo para me perdoar. Simplesmente eu estou sendo verdadeiro ao meu Deus. Pai, Tu és o meu Pai, mas eu vacilei essa semana. Eu vacilei no dia de hoje. Mas eu sei que Tu és fiel e justo, me perdoa, me purifica novamente, me limpa. E daí eu levanto agora, como? Se você está pedindo, se você sabe que Ele é fiel e justo para te perdoar, você tem que levantar como um perdoado. Você tem que levantar como um purificado. Não adianta eu fazer uma oração pedindo perdão, pedindo a purificação e levantar com o mesmo pensamento. Poxa, mas eu falhei. Mas eu errei de novo. Por que eu errei? Então a sua oração não teve nenhum efeito. Porque você não está nem crendo que Ele é fiel e justo. Mas agora, quando você tem esse entendimento, você recorre a Ele, você é verdadeiro com Ele, porque nós temos que ser verdadeiro ao nosso Deus. Não adianta eu omitir algo que eu fiz de errado, Ele está vendo. Mas Ele quer que eu chegue até Ele, que eu ore, que eu declare que Ele é fiel e justo para me perdoar, para me purificar. E daí eu me levanto agora, purificado. Não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Cristo Ele já fez por mim. Amém? E lá em Hebreus 10, irmãos, uma das maneiras de entrarmos na presença do Senhor, ali a palavra fala sobre a plena certeza de fé, o corpo lavado com água, que simboliza a palavra, e um coração sincero. Então essa oração de confissão é exatamente isso. Você ter um coração sincero para com o Senhor. Só que também não é o tipo de oração que não é para mim ficar nela o tempo todo me confessando, irmãos. Porque o Senhor nos deu a graça para não ficar falhando. Tem que ser aprendido sobre isso, porque tem que ser feita essa divisão do homem pecador e do Filho de Deus. Então é uma oração que precisamos entender, para senão nós vamos ficar naquele ciclo que o irmão falou. Eu chego diante do Senhor, eu peço perdão, Ele me perdoa, no outro dia eu estou ali, a mesma coisa, eu não saio daquele ciclo, que é um ciclo maldito na verdade, não é um ciclo de bênção. Mas não é uma oração para mim ficar nela, irmãos. Porque tudo aquilo que temos recebido do Senhor é para que a gente consiga viver num nível mais alto, no nível onde o Espírito Santo nos guia, no nível onde a graça nos capacita para não viver falhando e pecando. Nós colocamos aqui mais alguns versículos, mas não quero me atentar tanto, porque o tempo está passando. Então aqui mais um exemplo, aqui Neemias, né? Quando ele percebe o seu povo, né, Jerusalém destruído, nós sabemos que os babilônios levaram exilados os judeus,
depois vem o governo dos persas, e aí Neemias, com esse sentimento, ele faz uma oração de confissão pelo seu pecado e também faz a oração pelos pecados do seu povo. Mas o que chama atenção, resumindo aqui, é que Neemias ele tem essa ação, esse reconhecimento que tanto ele como o seu povo, ele não guardou os mandamentos, os estatutos da velha aliança, que era a aliança regente sobre eles, mas o que me chama a atenção é que a atitude de Neemias não ficou apenas nessa oração. Ele orou, ele creu que o Senhor estava ouvindo a oração e ele mudou a sua postura. Como o irmão Adilson falou, ele não ficou numa lamúria, se lamuriando por aquilo que aconteceu com o seu povo, mas depois de orar, ele se levanta e tem uma atitude. Ele se levanta, toma uma atitude, conversa com o rei, volta para Jerusalém e começa na reconstrução das muralhas. E não só a reconstrução das muralhas, mas a reconstrução do vigor do seu povo, da fé do seu povo, para que o seu povo voltasse para onde? Para aquilo que eles não tinham guardado, que eram os mandamentos, que era a palavra do Senhor. Então não era só reconstruir muralhas, mas era reconstruir novamente o coração do seu povo, para que o povo voltasse para o estatuto, para a obediência. Porque na obediência dos estatutos havia bênção para eles. E é interessante que a própria oração de Neemias vai dizer isso, que ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era porque eles estavam descumprindo os mandamentos. Em nenhum momento ele bota a culpa em Deus, mas ele olha para ele mesmo e olha para o seu povo, olha, tudo isso está acontecendo, o que aconteceu conosco, aconteceu porque a culpa é nossa. Nós erramos, nós falhamos. Então ele ora, ele pede perdão, ele ora também, pede perdão pelo povo, ele intercede pelo povo também nesse momento, levanta e tem uma postura diferente. Isso faz total diferença na jornada de Neemias. Aí a gente traz aqui também sobre o rei Davi, que é um dos salmos mais conhecidos, que é o Salmo 51, que Davi ali ele peca com Batseba, e aí depois ele vem, se arrepende, ele é exortado pelo profeta Natan, né? Ele é exortado por Natan, e aí ele volta, ele se arrepende, ele faz uma das confissões mais conhecidas da Bíblia, e aí ele pede para o Senhor não retirar o Espírito, e isso é extraordinário, sabe por quê? Porque aqui mostra uma coisa, ele foi um rei, o maior rei de Israel, ele se despiu naquele momento para se arrepender, tirou a sua coroa real, chegou diante do Senhor como um pecador. Só que, irmãos, nós precisamos entender algo. Davi não era filho. Davi não era filho. É uma oração maravilhosa, porque ele estava numa outra dispensação, e por ele ser rei, e por ele ser o homem segundo o coração de Deus, isso é extraordinário. Só que se você ler a oração, você vai perceber que ele fala, me limpa, me purifica, só que nós já fomos limpos e purificados. Nós já estamos limpos e purificados. Então eu não pego essa oração e começo a fazer ela na minha vida. Porque eu vou estar dizendo, Senhor, não retira de mim o seu Espírito. Mas aonde que o Senhor fala na sua palavra que vai retirar o Espírito do homem? Se você é filho de Deus, como que o Espírito Santo vai sair de você? Percebe como às vezes a gente pega alguns textos isolados e sem o entendimento e faz orações que não são as orações que o Senhor está chamando a gente para orar. Não são orações de fé. Davi pecou, foi humilde, confessou, reconheceu, foi perdoado. Amém. Vida seguiu. Mas era outra dispensação. Eu e você não fazemos esse tipo de oração, irmãos. Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Aonde que o Senhor vai tirar o Espírito de você? O único pecado que Jesus falou que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito. Então você falhou, como que você vai orar isso? Senhor, eu menti em algo que não era para mentir. É simples, confessa, recorre ao Senhor, se arrepende disso, se levanta, pede perdão para quem você mentiu, fala a verdade e acabou. Quebrou os argumentos do diabo. Agora essa oração, me lava, Não, irmãos, isso não é para nós, irmãos. Ele já limpou, já tirou, já removeu a mancha e o pecado de nós. Nós trouxemos isso exatamente para mostrar para vocês, porque Davi é um homem que muitas pessoas se inspiram nele. Eu me inspiro na fé de Davi, eu me inspiro, mas existem situações que nós precisamos ter um entendimento. Não é a mesma dispensação, não estamos no mesmo lugar que ele, nós estamos num lugar acima, porque somos filhos de Deus. Adilson, mas ele era rei de Israel, mas você é filho de Deus, você é um herdeiro de Deus, você é um herdeiro no reino de Deus, é muito maior e superior. Então, as atitudes que temos que ter em comunhão e com Deus
também têm que ser superiores. Também tem que ser. Foi louvável? Foi louvável a oração dele. Para o tempo dele e para quem ele era diante de Deus e na dispensação que ele vivia. Agora, não é louvável uma oração dessas para um crente. Eu não vou orar pedindo para o Senhor me lavar, pedindo para o Senhor tirar o pecado de mim, se ele já tirou. Eu não vou orar para o Senhor, por favor, não tira o teu espírito, se ele nunca falou que ia fazer isso. Em nenhum momento o Senhor disse assim, ó, eu vou dar o Espírito Santo para você, mas se você falhar, eu vou tirar ele, hein? Eu vou dar ele, mas se você errar, eu vou tomar de você o Espírito Santo. Tem alguma passagem na palavra que fala isso? Não tem, irmãos. Então é como o Salmo 91, é como o Salmo 23, são salmos, passagens maravilhosas de um homem que tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. Mas nós estamos numa dispensação superior. Não somos melhores do que Davi, mas estamos numa dispensação melhor pelo que Cristo fez. A lei acabou de ler no último ali. Ele é justo. Se ele quisesse nos condenar, ele poderia nos condenar e ele seria justo por isso. Se nós fôssemos sofrer as consequências da nossa natureza pecaminosa em nosso corpo, seria justiça da parte de Deus. Mas ele fez tudo isso em Cristo. No corpo que Cristo tinha, no corpo físico de Cristo, foi colocado tudo isso. Então isso precisa estar claro para mim. Eu vou orar com entendimento agora no que Cristo fez. Eu vou confessar, eu falhei, eu errei aqui, mas eu tenho a graça do Senhor, eu tenho o Espírito Santo, isso não vai me dominar, eu vou me levantar e vou continuar como filho. O que o diabo quer, irmãos, é crente parado, estagnado num erro e numa falha. É tudo o que ele quer. É que você pare e fique estagnado onde você falhou. Mas se vocês têm Cristo na sua vida, reconheça, eu errei, Senhor. Seja sincero com o Senhor. Não precisa ser arrogante. Seja sincero, Senhor, eu errei, eu falhei, eu não me contive, eu fiz o que não devia fazer, eu fui além do que eu devia ter ido. Eu reconheço, eu me arrependo, eu recebo perdão. Mas a partir daqui, eu volto para o lugar que o Senhor me colocou, Pai. Estou me colocando aqui. E vida que segue, irmãos, em nome de Jesus. E aí, para a gente falar mais um pouco sobre confissão aqui, ó, é importante frisar que quando confessamos nossas falhas, precisamos crer também que estamos perdoados pelo sangue de Cristo, saindo dessa oração limpos e justificados. Em Isaías 43:25 diz, o Senhor nos diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E em Miqueias 7:19, lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Então a gente trouxe esse versículo para finalizar aqui, para ficar muito claro aquilo que já temos falado, né? Quando estamos orando, então, confessando, isso precisa realmente ter ficado para trás. E sabendo que o Senhor está dizendo que Ele não lembra. O Senhor esqueceu, no sentido que não vai me levar isso em conta. Agora eu não posso ficar trazendo isso, eu mesmo me condenando, eu mesmo me prendendo. E é uma das grandes estratégias do diabo. Ficar jogando, e você lembra o que você fez? Então essa lembrança tem que ser repreendida, essa lembrança tem que ser mandada embora em nome de Jesus, e você precisa ter essa convicção que o próprio Senhor, o teu Deus, está dizendo que Ele não lembra. Os teus pecados não me lembram. Não me lembro. O Senhor decidiu não lembrar. Né? Lançarás os pecados na profundeza, no mais profundo do mar. Então esse aqui ele fecha, né, tudo aquilo que temos falado, porque realmente, erramos, né? Agora eu vou me levantar, orei com meu coração de verdade, é uma oração sincera, confessei ao Senhor, abri o Senhor, mostrei ao Senhor realmente o que eu fiz, mas agora eu estou reconhecendo quem Ele é, a obra de Cristo, faço uma confissão de fé naquilo que Cristo fez, paro de olhar para mim, olho para Cristo, para a obra perfeita de Cristo, tomo posse dessa obra, estabeleço ela em mim, me levanto e continuo a minha jornada agora como filho. Amém? Irmãos, aqui a gente agora vai concluir o tema oração com a oração no Espírito, porque se por um lado a oração de concordância, ela é uma oração coletiva e beneficia o corpo, a oração do Espírito, não que não beneficie o corpo, mas ela é uma oração de benefício e vai nos impulsionar a nos levantar, a viver mais profundo, de maneira individual, as coisas que o Senhor nos chamou para viver. Orar no Espírito não se refere apenas a um método, mas a uma postura espiritual. Significa orar sobre a assistência e direção do Espírito Santo, não limitado ao entendimento humano. O apóstolo Paulo menciona lá em 1 Coríntios 14:14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto.
Um pouco antes, no 2, ele diz assim: o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Versículo 4, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então eu orar no espírito vai me edificar. Eu estarei me edificando. Orar no espírito não significa necessariamente eu somente orar em línguas. Claro que é um dos principais meios, mas não é exatamente orar em línguas. Porque orar no espírito é orar com o que está aqui dentro do meu coração. Por isso que a palavra, irmãos, ela precisa ser uma verdade absoluta em nossa vida. A palavra precisa ser uma verdade absoluta. A palavra de Deus, o Espírito Santo dando vida nessa palavra. O meu espírito está sendo alimentado. Eu vou orar com o alimento que o meu espírito tem. Se o meu espírito é alimentado pela palavra e pelo Espírito Santo, eu vou orar sobre o que o Espírito Santo está me direcionando. Ela é uma oração, olha só, direcionada com a ajuda do Espírito Santo. E é claro que a oração em línguas é um dos principais meios. E isso é tão interessante que o diabo levanta pessoas, e essas pessoas levantaram até ministérios, maneiras de pensar contra a oração em línguas, contra o orar no Espírito. Porque o diabo sabe de como isso edifica a vida de um cristão. Irmãos, o nosso inimigo, ele está o tempo todo tentando nos tirar o foco do propósito. A oração em concordância mantém o coletivo unido e faz nós conquistarmos coisas no mundo espiritual de maneira coletiva. A oração no Espírito me coloca de pé e eu me edifico. E o diabo não quer que você se edifique. Então, por isso, falar mal de falar sobre línguas. Porque falar em línguas é coisa do homem, línguas não tem nada a ver com Deus. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo falando que ele falava mais em línguas do que todos os outros. Mas quando ele ia pregar, ele pregava com entendimento, o que é óbvio, irmãos, isso é óbvio. Eu não vou vir aqui pregar falando em línguas, a não ser que o Senhor me direcionasse e levantasse alguém para interpretar. Orar em línguas, irmãos, é um privilégio tão grande, e é algo que o Senhor nos chamou para fazer, tão maravilhoso, que se você for olhar sobre os dons, no livro de Coríntios, o único dom que o Senhor manda nós buscar é o da interpretação de línguas. Por quê? Porque é importante que você ore em línguas. Ele não manda você buscar o dom de cura, apesar de que já está liberado para a igreja. Buscar, que eu digo, Senhor, me dá o dom de cura, Senhor, me dá o dom de cura. Não. Ele manda você buscar o dom de interpretar línguas, porque ele quer que você ore em línguas, se edifique e entenda o que você está orando. Ore no Espírito, rasgue o seu coração. Orar no Espírito é você rasgar o seu coração. Você ir mais profundo do que você jamais foi. Você deixar vir lá de dentro, não vem daqui. Quando você ora no Espírito, ora em línguas, o que a palavra fala? O entendimento fica sem fruto. Porque você não está orando com o que você está pensando. Você está orando com o que está vindo lá de dentro de você. Do mais profundo seu. Você ora e você libera essas palavras. Você libera essas palavras. Você vai liberando. E isso vai gerando um peso espiritual. Isso vai quebrando barreiras, irmãos. Uma vez eu ouvi, há um tempo atrás, sobre orar em línguas. A gente fez um estudo, foi feito aqui. Eu não me recordo agora qual dos estudos que foi feito, mas foi feito um estudo aqui na igreja, um discipulado sobre um assunto. E foi falado sobre orar em línguas, e o pregador nesse determinado estudo falou sobre que ele estava precisando de uma situação e ele não tinha uma direção de Deus. Ele começou a orar em línguas. Ele passou um tempo orando em línguas. Um tempo orando em línguas, até que veio para ele a direção naquilo que ele estava precisando. E ele entendeu que Deus ali estava dando uma chave. Ele usa esses versículos também sobre o edificar a si mesmo. E eu peguei aquilo para mim, irmãos. E eu confesso para os irmãos que eu tenho buscado a ajuda do Espírito Santo, e eu tenho buscado, irmãos, eu mesmo, todo dia, tirar um tempo do meu dia para orar em línguas. E, irmãos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Quando você vai ler a palavra, irmãos, ela se torna mais real para você. Você medita, você está com o coração mais sensível, você acessa as coisas espirituais de maneira mais fácil. Quando você ora em línguas, você ora no Espírito, o seu Espírito ora bem. O seu Espírito, porque fala de mistérios, é uma linguagem. Outra coisa, o orar em línguas, não é eu falar 2, 3 palavrinhas só, irmãos. Orar em línguas é uma linguagem, é um alfabeto, que o Senhor quer que a gente cresça nele. A gente começa aprendendo A, E, I, O, U, não é assim? Aprende as vogais. Depois nós aprendemos o quê? As consoantes.
Depois nós aprendemos o que é formar palavras. O orar em línguas é uma linguagem. Eu começo no aiô, depois eu vou praticando, eu vou me entregando, eu vou praticando, me entregando. O Senhor vai passando as consoantes. Depois o Senhor está me ensinando a formar palavras. E é exatamente esse o caminho que nós temos que trilhar. Orar em línguas, irmãos. Orar em línguas, orar no Espírito, rasgar o nosso coração, render o nosso coração para o Senhor. E a oração no Espírito está totalmente ligada à oração do coração aberto, rasgado. E é interessante como o inimigo sabe disso, ele muitas das vezes tenta atrapalhar jogando coisas nas mentes. Né? Vem distrações, dobramos o joelho para orar, daqui a pouco vem pensamentos aleatórios. Então isso a gente tem que estar muito atento e vigilantes nesse sentido. E muitas vezes é necessário ter uma ação, levantar, repreender aquele mal, repreender aqueles pensamentos, entender que se há uma nuvem de trevas naquele ambiente, ou tentando me atrapalhar, não adianta, como nós temos aprendido nesse lugar, não adianta eu ficar ali de joelho dobrado, embaixo de uma opressão, debaixo de algo que o inimigo está tentando. Eu preciso me levantar, saber quem eu sou, tomar autoridade em Cristo Jesus, repreender aquele mal, usar o nome de Jesus, né, de pé, com poder, com autoridade, repreender aquele mal, dissipar aquela nuvem de trevas, para aquele ambiente ser mudado, para aquela atmosfera ser mudada. Aí sim, quando há aquele ambiente livre, o nosso coração já se quebranta, aí sim agora é mais fácil de eu me ajoelhar, de me prostrar ao Senhor, de eu liberar o meu coração. Aí sim eu vou fluir na oração no Espírito. Mas se está aquele ambiente, se está aqueles pensamentos aleatórios, obviamente também que vai depender daquilo também que eu estou meditando no meu dia a dia. Se você passa o dia todo só meditando em coisas naturais, quando você vai orar, o que vai vir na sua mente? O que a sua mente vai ser bombardeada? Tudo aquilo que você fez, daquilo que você pensou, daquilo que você meditou. Aí voltamos lá para o tópico da meditação. Aquilo que falamos, que meditamos em todo o tempo. Mas precisamos meditar na palavra. Porque se eu medito na palavra, na hora da oração, o que vai estar vindo? A palavra. E aí se torna mais fácil. E aí a gente começa a ganhar habilidade nessa oração. Amém? O Espírito intercede segundo a vontade de Deus. Orar no Espírito é buscar que nossos pedidos estejam alinhados ao propósito do Pai. Em Romanos 8, 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então olha que maravilhoso, né? Olha que privilégio que nós temos. Né? O Espírito Santo ali conosco, nos ajudando. Por isso que é muito importante na oração chamar o Espírito Santo, trazer ele para essa oração. Deixarmos essa oração apenas na mente, porque é só um nível, mas precisamos realmente abrir o nosso coração e começar a se aprofundar no Espírito Santo. Porque, como a palavra diz, tem situações que estamos passando e nós não sabemos nem como falar, ou não há palavras para expressar aquilo que estamos sentindo, não conseguimos nem mesmo falar. Talvez está um sentimento, um peso, e você não sabe nem o que é para poder falar no português. Mas o Espírito Santo está ali te ajudando, ali com gemidos, levando aquela intenção do teu coração até o Senhor, te ajudando naquela oração, te conduzindo naquela oração. Então, se nós temos um ajudador, nós precisamos trazer o ajudador também para essa oração. Ele é o nosso ajudador, ele não é o fazedor, ele é o ajudador. Mas eu preciso entender então que eu tenho ele me ajuda. Ele me ajuda, ele me conduz nessa oração. O Espírito Santo é a mesma linguagem do Pai, eles são um só. Então agora eu tenho alguém da natureza do Pai em mim me ajudando no orar, me ajudando a ir mais profundo, indo em lugares que com certeza a minha mente não vai entender, a minha mente que muitas vezes quer limitar, mas agora há algo em mim que não tem limite, é o Espírito Santo. E ele está ali nos ajudando. Então olha que arma maravilhosa que temos. O Espírito para nos ajudar, isso é o cristianismo. Isso é muito mais do que ter uma religião. E como até o irmão disso falou, religiões que professam uma fé cristã, que falam que são de Cristo, que não acreditam ou não acreditam no Espírito Santo. Olha como estão sendo roubadas. Estão apenas o quê? Segurando tudo no poder da sua mente, no poder da sua força. Não trazendo o Espírito Santo, o ajudador, aquele que nos ajuda, como a palavra diz, o Espírito ajuda. Ele nos ajuda naquilo que precisamos, naquilo que está dentro de nós, que muitas das vezes não sabemos nem como falar, como orar, mas Ele está ali. Ele está ali ajudando, sinalizando, mostrando. Por fim, fica muito claro que
pela palavra que orar no Espírito é de suma importância na vida espiritual de um cristão. Nesse ambiente, além de se edificar, o mesmo recebe direcionamento, visão, dons, experiências da parte do Senhor. Então, tudo isso é uma consequência de eu me mergulhar cada vez mais nessa oração no Espírito. Como o irmão Adilson falou, me aprofundar, não ficar só no superficial, no raso, entendendo que muitas das vezes o inimigo ele quer trazer algumas coisas religiosas, porque talvez, isso é muito importante, às vezes o Espírito Santo se manifestou na tua vida de uma maneira e naquele momento você expressou, você se expressou e o Espírito Santo estava tão em você que naquele momento você começou a dançar de tão cheio do Espírito Santo que você está. Agora, qual que é o problema? É você achar que o Espírito Santo só vai manifestar em você se você dançar. Porque daí as pessoas pegam isso e tornam como coisa religiosa. Então eu estou cheio do Espírito Santo, então eu tenho que dançar para mostrar para outra pessoa que eu estou cheio do Espírito Santo. Então agora eu tenho que rodar para mostrar que eu estou cheio do Espírito Santo. Não, meus irmãos. Talvez naquele dia o Senhor, você estava cheio e você se manifestou daquele jeito, da unção que estava sobre você. Mas não quer dizer que o Espírito Santo é limitado àquilo. Então isso tem que ficar muito claro, porque o inimigo ele quer trazer, ele quer colocar setas religiosas até mesmo para limitar a operação do Espírito Santo. Então nós temos que ter esse cuidado, entender que eu preciso me aprofundar nele. Eu preciso apenas o quê? Trazer ele para mim, abrir meu coração, estar com o coração aberto. Porque tudo isso aqui é consequência daquilo que ele quer fazer. Ele quer fazer, ele quer dar visões, ele quer, mas eu não preciso agora também buscar ele só pela visão, ou só para ter dons. Não, isso Deus ele vai trabalhar conforme eu me aprofundar nele. Vai ser uma consequência do meu relacionamento com ele. Quanto mais relacionado com ele, quanto mais íntimo, mais eu vou ter dele. Isso eu vou alcançar da parte dele. É o Senhor que vai liberar. Amém? Irmãos, aqui já caminhando para concluir, tudo que temos falado aqui sobre oração, a oração do Espírito é a que nos torna mais íntimos. Porque Paulo fala, o que farei então? Vou orar no Espírito e também com entendimento. Só que quando eu vou orar no Espírito, eu estou desligando aqui. Eu desligo. Por isso que muitas pessoas, até já fomos muito ministrados sobre isso, têm dificuldade no falar em línguas. Porque na hora que vai liberar, começa a pensar o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que vai sair, e não consegue, trava. Porque entra o campo razão. Então no momento que eu vou orar no Espírito, eu desligo o campo razão, eu me conecto ao Pai, eu não fico pensando o que eu vou falar, eu não fico pensando que eu vou orar, eu rasgo o coração e deixo sair. Isso é orar no Espírito. Você não fica com pensamentos, orações premeditadas diante do Senhor. Você vai dobrar o joelho, não, mas eu vou falar para o Senhor como foi meu dia, o que eu fiz aqui, isso. Não, você não premedita, você ora. Você rasga o coração e você ora. Você libera aquilo que está no seu espírito. O Espírito, irmãos, ele é o quê? Ele é o nosso coração. E o que a palavra do Senhor fala? O Espírito de Deus habita onde? No nosso espírito. Ele testifica que somos filhos aonde? Na nossa mente, não, no nosso espírito. É por isso que o nosso espírito precisa estar conectado com o Senhor, porque é ali que vem as direções. Nós já ouvimos também muito sobre isso. É o nosso espírito que foi redimido. O nosso corpo, receberemos o corpo glorificado quando Cristo nos arrebatar. Aí nós receberemos o nosso corpo glorificado. Mas até o momento é o nosso espírito que está redimido. A natureza de Deus está no nosso espírito. É por isso que eu oro com o meu espírito. E é por isso que eu sou edificado. Então, concluindo aqui o dia de hoje, irmãos, a oração de confissão, você não é mais um pecador para orar como um pecador. Você ora agora como filho. Se você errou, você confessa, se levanta e continua vivendo como filho. A oração de concordância, mesmo entendimento para o mesmo propósito. Mesmo entendimento para o mesmo propósito. E aí a oração no Espírito aqui é sobre eu edificar a mim mesmo. A palavra ainda vai nos dizer em Judas, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E também em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que isso seja uma prática habitual em nosso meio para um fortalecimento maior de maneira individual e também coletiva como corpo de Cristo que somos. Amém, irmãos?